Hey, rapaziada, hoje a gente tá aqui pra comentar sobre a Yasmin, do Suavemente Comentado. Ela é uma ex-youtuber ou youtuber, não se sabe ao certo porque ela não posta vídeo há mais de um ano, então não sei afirmar nada sobre ela. Mas a gente tá aqui pra comentar sobre o caso dela na internet, que deu muita polêmica e bafafá, e na possibilidade dela ter sido uma pessoa injustiçada pela internet. Mas vamos entender mais a fundo. A Yasmin criou seu canal em meados de 2020, onde teve um boom de canais de opinião e ela foi mais um deles. E bom, desde seu início, ela sempre foi bastante polêmica, porque ela sempre teve muito culhão pra comentar sobre tudo que estava acontecendo na internet, e tudo que ia contra a sua opinião, geralmente ela macetava na opinião. Eu acredito que por isso que ela cresceu tão rápido no YouTube. Pra quem não sabe, ela conseguiu 100 mil inscritos em um ano ou em menos de um ano, o que é muito rápido para um youtuber conseguir. Geralmente essa marca demora entre 3 a 4 anos por aí em um canal médio. O que ela fez foi basicamente surpreendente. E como eu disse, ela sempre estava envolvida em polêmicas ou em algum BO com algum criador de conteúdo da internet. Eu acredito que o que mais deu ascensão para ela na mídia foi quando ela teve a treta com a Dripaz. Pra quem não sabe, Dripaz é basicamente um canal de fofoca que eu não sei se ainda tá ativo, provavelmente deve estar ainda, mas que na época de meados de 2021, 2022, que eu não lembro agora o certo, eu acredito que seja 2021, onde teve a morte do MC Kevin, essa Dripaz acabou formando muitos conteúdos em cima da morte do MC Kevin, coisa que a Yasmin viu e criticou muito ela, o que fez a Yasmin explodir e todo mundo que assistia esses canais de opinião começaram a conhecer ela. Era bem difícil você assistir canais de opinião e não saber quem era Yasmin naquela época. Eu também comecei a acompanhar ela em meados dessa época e eu sempre concordei muito com a opinião dela, porque ela trazia pontos e a edição dela era muito boa, além das provas que ela sempre trazia e também do seu humor ácido que sempre agregava no vídeo. E geralmente nessas tretas que ela se envolvia, geralmente ela era considerada a que tinha mais razão na treta. Tipo, quando ela brigou com o Lion na Central, quando ela brigou com aquele grupo de distúrbios alimentares, quando ela brigou com as K-popers, enfim, teve várias polêmicas envolvendo ela, mas além da visibilidade que essas tretas dava pra ela, também trouxe muita gente que não gostava dela, muita gente que tinha realmente um bode pesado pra cima dela, porque todos esses nichos que ela acabava comentando sobre, sempre traziam uma carga negativa pra ela, o que fazia que uma parte daquele fandom que ela criticou, ficasse acompanhando os vídeos dela só pra tacar hate nela. Eles realmente pegavam um bode pesado da Yasmin, e geralmente esses comentários negativos vinham muito falando da voz dela, e também tinha muito comentário, digamos, bem misógino naquela época. Mas enfim, continuando. Em uma dessas polêmicas que ela se envolveu com um tragicômico. E quem é esse tal de tragicômico? Tragicômico é basicamente um cara que ele também tinha um lado mais musical no YouTube, mas o canal principal dele, pelo menos é o que eu conheço, era o de opinião, onde ele dava suas opiniões que eram bem polêmicas e que sinceramente eu não concordava nem um pouco. Geralmente ele atacava muito pautas LGBT e pautas de feminismo. Em meados de 2022, 2021, por aí, foi quando eles começaram a ter basicamente uma rixa muito séria, que durou basicamente um ano ou perto disso. E numa dessas polêmicas que esses dois se envolviam, foi uma polêmica que o tragicômico fez basicamente um vídeo onde ele falava que tinha um, entre aspas, surto LGBT na sociedade ou na escola, eu não lembro mais ou menos ao certo, mas se eu não me engano, ele fala que é nas comunidades assim de adolescentes e pré-adolescentes, né, por aí. E o que seria esse tal surto que ele se referencia no vídeo? Seria basicamente falar que isso virou uma moda, que ser LGBT virou uma moda, que agora todo adolescente quer ser só pra entrar na moda, que sinceramente não faz o menor sentido. Mesmo naquela época que tinha uma baixa ascensão do conservadorismo, diferentemente de agora, no tempo atual, mesmo assim ainda não era uma coisa legal ser LGBT, você ainda era assim muito xingado igual hoje, você sofria assim um certo hate, pessoas deixavam de te acompanhar, nunca foi uma coisa, super legal. O que aconteceu foi que as pessoas começaram a realmente se empoderar por conta daquele movimento antigo, mais ou menos de 2016, 2017, que era o Quebrando Tabu, onde as pessoas começavam realmente a se orgulhar e falar mais sobre isso nas redes sociais, sabe? Sobre pautas LGBTs, raciais, feministas e essas de minoria. O que aconteceu é que os jovens começaram a pegar essas pautas e realmente aplicá-las tanto na internet, tanto na vida, né? Tanto na vida social. E aí o que era considerado um orgulho, né? Uma forma de você se expressar, de uma forma de você se libertar, virou basicamente uma forma de você querer entrar na moda, onde as pessoas falavam, não, você só tá se dizendo LGBT pra entrar na moda. E eu não vou falar que realmente existia uma parcela de público que fez isso, mas não foi a maioria. A maioria realmente só saiu do armário porque estava se sentindo preso e precisava se libertar, né, pra sociedade ver quem elas realmente eram. Coisa que o tragicômico falava que era uma moda, né, e que muitas pessoas estavam fazendo isso, sendo que não eram muitas pessoas, eram algumas pessoas que faziam isso por atenção, mas a maioria realmente sabia das problemáticas que era você se assumir uma pessoa LGBT em uma sociedade como a nossa. Então, aquele argumento dele simplesmente não faz sentido, que cria basicamente um movimento político chamado pânico moral, que é assustar as pessoas, falando basicamente
besteiras e aumentando histórias só pra assustar a sociedade, como o fantasma do comunismo na época de 60 no Brasil, né, perto da ditadura. E no vídeo da Yasmin, ela se posiciona contra a opinião do tragicômico. Mas antes disso, nessa treta ainda tá faltando mais uma personagem, que é no caso a Bianquinha. Acredito que muitos de vocês estejam conhecendo a Bianquinha pela treta dela com o Xandão atualmente, que tá rolando. Onde ela disse que basicamente estava tendo uma espécie de relacionamento com o Xandão, que enfim, deu várias confusão, porque na verdade era um fake. Acredito que muitos de vocês estejam acompanhando essa treta. A Bianquinha começa a conhecer a Suavemente Comentado na época da treta do Haluca, que inclusive muitos de vocês devem conhecer. Na minha opinião, essa treta é uma das maiores tretas do YouTube, se não a maior treta do YouTube Brasil, porque, enfim, envolve muitas pessoas, todos os nichos comentaram sobre essa treta do Haluca, porque foi uma coisa muito grande e longa. Como essa treta foi longa? Mas basicamente, a Yasmin faz um vídeo onde ela, em vez de atacar o Haluca, ela foca os seus ataques no outro personagem principal dessa treta, que era o Jean L. Coisa que foi muito prejudicial pra ela na época, porque o time foi horrível. Sério, o time da Suave comentar as polêmicas do Jean L naquele momento foi péssimo, porque a internet estava basicamente muito polarizada naquela época. Quem tava, digamos, contra o Jean L ou apontando os erros do Jean L, basicamente era visto como um aliado do Haluca, o que é basicamente ridículo, porque o Haluca é um criminoso de merda. Enfim, que eu não quero nem me dar o trabalho de falar sobre ele, porque ele é uma pessoa horrível. Mas o Jean também fazia muita merda, coisa que foi ignorada por muito tempo nessa treta, onde as pessoas tratavam o Jean como se ele fosse um pobre coitado e tudo mais. E a Yasmin faz um vídeo mostrando que ele não era esse coitado todo que a internet estava falando. Só que, como eu falei, a internet estava extremamente polarizada nessa época. E aí, falaram que ela estava basicamente defendendo o Haluca, o que era mentira. Sim, ela poderia ter comentado mais sobre o Haluca, mas ela optou por falar apenas do Shrek humano e deixar o Haluca apenas como alguns comentários que ela faz. E aí a internet, que já tinha um bode muito pesado da Yasmin, foca completamente em atacar ela, porque todo mundo começa a falar que ela tá defendendo o Halas, sendo que ela não tava defendendo o Halas. Ela poderia ter se aprofundado mais na crítica sobre o Halas, só que ela preferiu, né, atacar somente o Jean. E aí deu todo esse bafafá das pessoas falando que ela tava defendendo o Haluca. Daí chega a Bianquinha, também com esse contexto de que, a Yasmin tá defendendo o Halas. E aí ela começa a comentar na live dela sobre o vídeo da Yasmin. E aí ela acaba xingando a Yasmin nesse vídeo, falando um monte de atrocidades, falando da voz dela, xingando ela de não sei quantas coisas. Eu já comecei a sentir a voz dela bem chata, mano, mas eu vou tancar isso aqui pra vocês, então vamos ver essa bomba até onde a gente consegue. E a Yasmin também, que não tem farpas na língua, começa também a tacar-lhe o pau nela. Diz muitas coisas ácidas também pra Bianquinha, o que faz basicamente virar uma briga generalizada, tipo um barraco, onde até mesmo tem chamada pra briga, pro pau mesmo de sair na mão. Tira as bolas do Jean da boca pra fazer vídeo passando pano, senão vou contar pra namorada dele, hein? KKKKK. Lacrou, amiga, lacrou, Yasmin. Mano, sua voz foi tão insuportável, Yasmin, que eu não consegui aguentar 10 minutos do seu vídeo, mano. Sai daí, não aguento 1 minuto de porrada com a Bianquinha. E aí, topas? Se bem que com a sua voz aí insuportável, eu não vou aguentar mesmo, né? Tu ganha fácil, mano. Do jeito que você é burra, só na mão pra resolver. By the way, só marcar. E aí o que acontece? Basicamente, tanto o tragicômico, tanto a Bianquinha começa a atacar a Yasmin. E é nesse contexto que basicamente a Yasmin faz um vídeo respondendo os dois. E nesse vídeo ela foi bastante cancelada, bastante criticada. Principalmente pelo comentário que ela faz muito errado, muito sem noção que ela faz. Que ela basicamente insinua que o tragicômico tem responsabilidade no suicídio da ex-namorada dele, o que pega muito mal pra ela e super entendível, porque foi um comentário assim bem abominável, que faz a internet, que já tinha um grande bode dela, atacar ela mais ainda. Atacam tanto ela que fazem ela perder patrocínios. É uma coisa assim muito louca. Ela ficou basicamente com uma imagem bem feia na internet, bem feia, mas tem explicação porque ela age dessa forma. Não que eu concorde com a forma que ela agiu, não concordo, mas o tragicômico tava há 1 ano xingando ela de doida e de um monte de coisa e criando um estigma pra ela, porque ele sabia que ela tomava remédio para questões mentais, que foi extremamente baixo também da parte dele, que eu não vi ninguém da internet comentar a gravidade disso também, que é muito sério. Você insinuar que uma pessoa toma remédio para questões mentais porque ela é doida, porque ela é maluca, essas coisas assim, é muito errado. Além do fato que ele ficava atacando muitas pessoas LGBTs, o que trouxe muito hate para essas pessoas, que basicamente não estavam fazendo nada na sociedade, só tava realmente se expressando e, enfim, explicando coisas que envolvem, né, todas as questões da comunidade, e ele basicamente tacava pau. Muitas pessoas trans, se eu não me engano, nessa época desativaram contas por conta dele, que o público dele vinha em massa atacar essas pessoas, ridicularizar essas pessoas. Da primeira vez que eu tretei com a Yasmin até agora, a gente não parou de se confrontar. Eu acredito, inclusive, que eu mais do que ela, porque
Eu soube de uma ou outra farpa que ela deu nos seus vídeos, mas eu não posso negar que constantemente eu citei a Yasmin nas minhas lives para desferir ataques. E como eu disse antes, eu fiz algo que eu nunca deveria ter feito, que foi levar essa treta pro pessoal. É sim verdade que dessa treta pra cá, eu por inúmeras vezes insinuei que ela era louca, eu questionei a sanidade mental dela e eu fiz isso sim pra atacá-la. E por mais que a reação dela a tudo isso tenha sido desproporcional, ela não tá errada quando ela fala que alguém que diz levar tão a sério esse tema da saúde mental deveria ter mais cuidado na hora de tocar nesses assuntos. Então, depois de conversar com ela, eu percebi que esses comentários realmente estavam atingindo ela de uma forma muito mais pesada do que eu imaginava. Foi aí que veio o ponto que a Yasmin me explicou nessa conversa que a gente teve. Assim como eu estive exausto em muitos momentos, ela também já não aguentava mais essa situação e acabou apelando para um ultimato, que foi aquele comentário infeliz que vocês já sabem. O que ela falou para mim é que ela já sabia desse acontecimento há um bom tempo, mas que ela nunca tinha pensado em usar isso. Porém, que nesse estopim, né, quando ela sentiu que foi a última gota d'água, ela acabou falando aquilo apenas para que eu parasse de atacar ela. Que também é uma coisa muito errada e que basicamente não teve repercussão nessa época. E a Bianquinha também, sabendo de todo esse BO que tava envolvendo esses dois, também faz um vídeo falando da Yasmin, falando de toda essa questão que ela falou um monte de coisa. E a Yasmin faz um vídeo falando das mentiras da Bianquinha. E o que acontece? Como a internet já tava com um bode gigante da Yasmin por conta de todo esse histórico dela, tanto o tragicômico, tanto a Bianquinha acabam sendo considerados vitoriosos, digamos assim, pelo público. Porque realmente a argumentação, na minha opinião, não foi o motivo determinante para que eles ganhassem nessa discussão. Além disso, teve outra treta que a Yasmin se envolveu que pegou muito mal pra ela, e foi, no caso, a dela com o Digo. Opa, gente, JJ aqui da edição. Só pra avisar que eu acabei errando o nome do Jean L, eu acabo chamando ele de Jean Luca, porque os nomes são bastante parecidos. Enfim, quero pedir desculpa, porque, né, eu errei o nome. Mas enfim, é isso, siga com o vídeo. Onde a Yasmin, depois desses dois vídeos que ela posta sobre o tragicômico e a Bianquinha, ela acaba postando um vídeo, de novo, falando dessa treta do Raluca e apontando os erros tanto do Jean Luca e tanto do Digo. Ela argumenta que mesmo o Digo tendo conhecimento desse histórico do Jean Luca, ele ajudou o Jean Luca a fazer aquele primeiro vídeo da treta. Eu não gosto nem de falar muito dessa treta do Raluca, dá até uma preguiça, é sério. E aí o Digo rebate e fala que não tinha conhecimento dessa versão do Jean L que fez um monte de besteira. E como eu falei, nessa época a internet estava muito polarizada. E o Jean L nessa época já não tava com essa fama de coitado, mas o Digo tava com uma fama de The GOAT, tá ligado? O GOAT do momento. Só o público dela que realmente tava engajando o lado dela, né, da história. Quer dizer, mais ou menos tinha uma boa parte também que nem acreditava mais no que a Yasmin tava falando, acreditava também que ela tava toda errada, toda cagada, e também não tava mais acompanhando ela. E nesse vídeo que ela faz sobre o Digo, acredito que tenha pontos válidos e pontos negativos. E o ponto assim mais negativo que mais, na minha opinião, pegou mais o pessoal, que mais alimentou o hate nela, foi ela ter pegado a imagem do Digo e ter associado aos paneleiros. Pra quem não sabe, paneleiro, gente, é um pessoal que usa Discord, usa 4chan, que eles são basicamente um bando de incel reunidos que fazem um monte de besteira na internet. Seja pegar número de menina, enfim, faz um monte de besteira que envolve coisas extremamente erradas e criminosas. Eu não vou nem entrar muito sobre esse assunto. E ela diz nesse vídeo que ele, naquele momento, né, que ele tava atacando o Raluca, que era, digamos, um alvo desses incéis, estava sendo visto como uma espécie de herói, né, uma pessoa admirável por eles. O que eu acho que ela pesou muito a mão aí, foi muito errado ela ter associado o Digo a essas pessoas, por mais que essas pessoas possam ter visto o Digo assim por conta que ele tava atacando o Raluca. Eu não acho que seja legal ela associar os incels ao Digo, porque ele não tem controle como as pessoas vão ver a imagem dele sobre toda essa treta, né, do Raluca versus o Jean L, que ficou bem feio pro lado dela, na minha opinião. Ficou bem tosco assim ela ter associado essas duas coisas, mas também ela traz um ponto que eu achei até pertinente, que é o fato do Digo ter ajudado em algumas partes o Jean, quando ele não sabia de toda essa questão do Jean L, né, de ele fazer um monte de bosta na internet. Que ela fala que, né, que ele ajudou ele no primeiro vídeo, que ele esconde também algumas partes, né, que o Jean L faz algumas merdas e o Digo só ignora, como o fato do Jean L ficar chamando o Raluca de pronomes neutros em algum momento da treta. É mais ou menos alguma coisa assim. Eu não vou entrar muito nesse assunto, como eu já falei repetidas vezes nesse vídeo. E a Yasmin fala, né, que ele escondeu essas partes pra não sair feio pro Jean, mesmo sabendo desse lado dele todo cagado. E no veredito final de toda essa repercussão envolvendo a Yasmin
mim, na minha humilde opinião, a Yasmin foi injustiçada em alguns momentos. Não em todos, em alguns momentos. Ela foi um pouco injustiçada quando a internet foi com tudo pra cima dela, chamar ela de defensora do Haluka, quando na verdade ela só tava atacando o Jean, ela não tava falando do Haluka. Ela só tava realmente apontando o dedo pro Jean, que tinha feito muita cagada. E também das discussões que envolviam a Bianquinha e o Tragicômico. Na minha opinião, esses dois estavam errados em relação aos argumentos. Agora, em relação ao que a Yasmin fala, eu acho que ela tá completamente errada. Eu acho que não tem justificativa pro que ela tava falando. Não concordo. Acho sim que ela pagou com o que ela falou, né? Ela perdeu um monte de patrocínios. Mas também acho extremamente errado da internet não ter pesado a mão também pro lado da Bianquinha e pro Tragicômico. Porque eles também estavam falando tanto absurdos quanto. Porque na minha opinião, você insinuar que pessoas LGBTs estão influenciando outras pessoas a serem LGBTs, o que não existe isso, é tão errado quanto, na minha opinião. Porque só cria pânico moral e que traz mais desgraça pra uma comunidade já tão ameaçada na sociedade. Além também da Bianquinha também, que já faz um monte de cagada. Não tava certa no início da briga, ela também não argumenta, ela xinga a Yasmin de graça várias vezes no momento da briga, quebra também com o acordo que a Yasmin e ela mesmo faz, onde envolve as duas não falarem de uma a outra no canais respectivos de cada uma, coisa que a Bianquinha quebra e insinua várias coisas extremamente erradas e mentirosas a respeito da Yasmin. E falando da treta dela com o Digo, é o que eu falo, eu também acho que foi errado a parte da Yasmin de ter associado ele a esses grupos de 4chan, de Discord, mas também vejo alguma verossimilidade em alguns argumentos que ela traz, como esse de ele ter escondido alguns fatos importantes sobre o Jean L, digamos assim. Enfim, na minha opinião, a internet só realmente atacou Yasmin com tanta força como atacou por conta desse bode que eles já tinham dela. Eles realmente tinham um ranço dela, que eles não gostavam dela, e realmente quando apareceu essas brechas, né, de comentários ruins, comentários problemáticos que a Yasmin fez, eles acharam essa brecha pra atacar um hate pesado nela, pra, enfim, fazer tudo que eles fizeram pra ela. Acredito sim que parte desse ataque seja culpa dela, porque como eu falei, ela não foi certa, porque como eu falei, ela não foi totalmente correta nessas brigas, ela também teve vários erros. Acredito que até ela mesma deva saber disso, mas como diz o ditado, dois errados não fazem um certo. Ou seja, todas aquelas falas problemáticas que a Bianquinha e o Tragicômico teve, não teve as mesmas consequências, não teve consequências na verdade. Eles foram exaltados na internet como se eles realmente fossem pessoas legais, que não divulgassem bet, no caso da Bianquinha, né? Enfim, não fizessem um monte de besteira que eles fazem na internet, como se eles realmente fossem pessoas com argumentos decentes, e só atacaram a vilãzona da Yasmin, que eu achei muito errado da internet de realmente endeusar, entre aspas, essas pessoas, só pelo fato deles terem brigado com a Yasmin. Mas essa é apenas a minha opinião, vocês podem discordar à vontade de mim. Enfim, galera, acho que esse vídeo tá muito grande, acho que deu pra explicar bem o que houve com a Yasmin e todo esse bafafá da internet. Pra ajudar o canal, se inscrevam no canal, deem um like, comentem alguma coisa aqui embaixo. Pra frase-chave do vídeo hoje vai ser: dois errados não fazem um certo, pra tá ajudando aqui no engajamento do canal, vai tá fortalecendo bastante, tá, gente? É isso, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, até a próxima e tchau, tchau!